Olá, alunos do 8º ano! Hoje nós vamos ver a aula 19 de matemática. Eu sou a professora Julie e vamos começar. Hoje nós vamos estudar o princípio fundamental da contagem. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, primeiro nós vamos compreender o princípio fundamental da contagem ou princípio da contagem e ainda também a gente chama ele de princípio multiplicativo. Então, a gente vai entender o que é isso daí que nós estamos falando. A gente vai então, depois de entender o que ele é, resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolve a aplicação desse princípio multiplicativo. Para essa aula, você vai precisar apenas do seu caderno, caneta, lápis e borracha. O caderno e a caneta para anotar as coisas importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios propostos. Vamos iniciar então com um problema para a gente entender o que tem a ver esse princípio fundamental da contagem. O problema é o seguinte: Bárbara e Giovana foram a uma lanchonete para cada uma delas tomar um suco e comer um lanche natural. Elas pediram um cardápio e verificaram que podiam escolher entre 3 tipos de suco: laranja, melancia e uva, e 2 tipos de lanche, o simples e o completo. De quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um lanche? Então é nesse momento, quando eu quero descobrir quantas maneiras diferentes eu posso escolher ou organizar alguma coisa, que eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Para isso, a gente usa o que a gente chama de árvore de possibilidades, que nada mais é que uma organização com todas as possibilidades que eu tenho. Então vamos ver aqui qual é a nossa árvore de possibilidades para esse exemplo. Então eu tenho aqui o suco de laranja, eu posso escolher ele com um lanche simples e um lanche composto. O suco de melancia eu posso escolher com um lanche simples e um lanche composto. E o suco de uva eu também posso escolher com um lanche simples e um lanche composto. O total de todas essas minhas opções vão ser 6 possibilidades. 2 com o suco de laranja, 2 com o suco de melancia e 2 com o suco de uva. Como está escrito aqui, a gente vai ter uma possibilidade então de 6 lanches diferentes. Agora, vamos pensar, como que eu posso dizer isso de uma maneira geral? Porque aqui a gente viu dentro de um exemplo, certo? Então aqui a gente fez isso uma multiplicação. Que multiplicação foi essa? Foi o número de opções de suco vezes o número de opções de lanche natural, que nos dá o número de possibilidades. Então percebam, eu multipliquei uma das minhas opções pelo número das minhas outras opções. Isso me deu o meu total de possibilidades. Então aqui eu tenho que eu posso escolher 6 lanches diferentes. Na matemática, então, dentro do princípio fundamental da contagem, toda vez que eu for tomar uma decisão, a gente fala assim: se uma decisão pode ser tomada de M modos diferentes. O que é esse M modos? O M ali significa a quantidade de opções que eu tenho. Então, esse M sempre vai ser substituído por um valor. E dentro desse valor eu vou colocar quais são as opções que eu tenho. Se são 5 opções, se são 2 opções. No caso do exemplo anterior, eu tinha 3 opções de suco. Então, é isso que eu vou colocar nesse M modos ali. E qualquer que seja a sua escolha, uma segunda decisão pode ser tomada de N modos. Então, de novo, eu tenho uma segunda decisão depois que eu já tomei a primeira. N modos, mesma coisa, quantidade das opções que eu tenho. Esse N vai ser sempre substituído por um valor. Esse valor é o quê? São a quantidade de opções que eu tenho para escolher, certo? Então, o número de maneiras distintas de se tomarem seguidamente essas duas decisões é igual a M vezes N, que foi o que a gente fez no exemplo, não foi? A gente fez 3 vezes 2, que eram as minhas opções de suco, vezes as minhas opções de sanduíche. Então, aqui eu tenho essa continha que a gente fez distribuída para qualquer tomada de decisões que eu tenha. Então, se eu quero escolher uma blusa com uma saia, quantas opções? Eu vou ver quantas opções de blusa eu tenho e vou multiplicar pelas opções de saia. Eu sempre vou fazer isso, vou fazer uma multiplicação. E esse princípio, ele não se aplica somente a 2 opções. Eu posso usar mais de 2 opções. Tenho uma blusa, um cinto e uma calça.
de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir usando essas três peças de roupa? Então, isso tudo eu posso calcular usando uma simples multiplicação. Vamos ver mais um exemplo, então. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos de carne: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamento: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Então, primeiro a gente tem que pensar: quantas opções eu tenho de carne? São 4 opções. Quantas opções eu tenho de acompanhamento? São 3 opções. Então, na hora de eu resolver, eu tenho que pensar: para cada tipo de carne, a gente vai ter 3 possibilidades de acompanhamento. Ou seja, eu vou usar aquela multiplicação que a gente viu. Eu vou apenas multiplicar o número de opções de carne, 4, vezes o número de opções de acompanhamento. Então, eu tenho 12 jeitos diferentes de montar o meu prato, usando as 4 opções de carne e as 3 opções de acompanhamento. Então, lembrem lá, a formulazinha é M vezes N, ou seja, M seria o meu número de opções de carne e o N seria o número de opções de acompanhamento. Eu sempre vou fazer uma multiplicação simples, ok? Então, por fim, eu tenho 12 maneiras diferentes de formar um prato de comida, usando o que nos foi nos dado no problema, 4 tipos de carne com 3 tipos de acompanhamento. Agora, vamos ao segundo exemplo. Existe um outro momento que eu posso usar esse mesmo princípio, o princípio da contagem, certo? Quando que eu vou usar isso? Quando a gente vai falar de anagramas. Então, quem não sabe ainda, anagrama é a troca das letras de uma palavra. Então, aqui ele está falando bem certinho, ó. Anagramas são permutações das letras de uma palavra formando novas palavras, com ou sem sentido. Então, vamos pensar comigo. Eu vou mudar as letras de ordem, certo? Ele pergunta ali, quantos anagramas possui a palavra rosa? Então, eu tenho ali R-O-S-A. Eu posso trocar a ordem dessas letras. Posso colocar o S no lugar do R e o R no lugar do A. Eu vou ficar com Sora, certo? Uma palavra que existe? Não, essa palavra não existe. Mas ela é um anagrama da palavra rosa. Rosa é uma palavra com poucas letras. Eu até poderia escrever todos os anagramas possíveis, mas dá um certo trabalho. Então, existe um jeito de a gente calcular isso usando o princípio multiplicativo. Como que a gente vai fazer? Então, a gente começa pensando aqui que a palavra rosa ela tem 4 letras. E qualquer uma dessas letras pode ir no primeiro lugar, certo? Eu tenho 4 letras, eu posso escolher qualquer uma para ser a minha primeira letra da minha palavra. Agora, a partir do momento que eu escolhi essa primeira letra da minha palavra, só me sobram outras 3 letras, certo? Porque a outra 4ª letra eu já usei, ela já está aqui no primeiro lugar. A partir do momento que eu escolho a minha segunda letra, só me sobram 2 outras letras. Então, eu tenho a letra escolhida, a primeira, a segunda letra escolhida e a terceira letra escolhida. Se eu já usei 3 letras da palavra rosa, quantas sobram para a minha última letra? Só uma, né? Então, como que a gente vai pensar nisso matematicamente? Eu tenho aqui número de opções para a primeira letra. A palavra rosa tem quantas letras? 4. Então, para a primeira letra, eu tenho 4 opções de letra, no caso. Posso colocar tanto R, quanto O, quanto S, quanto A. Aqui eu posso colocar qualquer uma das 4. Escolhi uma letra para colocar ali. Eu escolhi. Qualquer uma que seja, pode ser o O. Escolhi uma letra. Quantas letras me sobraram para colocar aqui no segundo lugar? Me sobraram somente 3 letras. A partir do momento que eu escolho essa segunda letra, só me sobram 2 letras para aparecer ali. Então, eu tenho 2 letras para ocupar a terceira posição. A partir do momento que eu escolho essa terceira letra, só me sobra uma letra de opção ali. Por isso que essa multiplicação ela vai diminuindo, porque as minhas opções vão diminuindo. Eu tinha 4 opções, tinha 3, tinha 2 e no final só me sobrou uma opção. Como que eu resolvo isso? Usando o princípio multiplicativo, que nada mais é do que multiplicar todas as minhas opções. Vou multiplicar. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, eu tenho 24 formas de escrever a palavra rosa com anagramas, certo? Pode ser qualquer palavra que não faça o menor sentido. Mas eu tenho 24 jeitos de escrever anagramas da palavra rosa. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, reassistam o vídeo, leiam o material de apoio e não esqueçam de resolver os exercícios propostos. Até a próxima aula!